Iniciamos esta jornada com uma observação direta sobre a natureza do caráter humano diante do caos. Imagine dois indivíduos enfrentando exatamente a mesma crise financeira, familiar ou de saúde. O primeiro entra em um estado de desespero imediato, amaldiçoa o universo, busca culpados para sua desgraça e, por fim, rende-se à inércia da vitimização. O segundo, diante do mesmo cenário, silencia sua mente, analisa friamente as variáveis sob seu controle e age com uma precisão cirúrgica. Qual é a diferença fundamental entre eles? Muitas pessoas acreditam que a força é um acidente genético ou uma questão de sorte momentânea, mas a verdade estoica é muito mais rigorosa. A força é forjada muito antes da tragédia, no anonimato da rotina e na repetição de hábitos invisíveis aos olhos do mundo. O homem fraco espera a tempestade desabar sobre sua cabeça para só então tentar construir um abrigo com mãos trêmulas, enquanto o homem forte vive em um estado de prontidão constante, sabendo que a paz é apenas o intervalo entre dois combates. Sêneca, um dos maiores pilares do pensamento estoico, afirmava que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade, pois esse indivíduo nunca teve a oportunidade de testar a própria força ou conhecer a extensão das suas capacidades. A ausência de desafios não é uma bênção, mas uma sentença de atrofia espiritual. Vou te revelar a partir de agora os 5 hábitos fundamentais que criam essa fronteira intransponível entre os que dominam a vida e os que são dominados por ela. Se você se identifica com os hábitos da fraqueza, não tem o direito de reclamar do seu destino, pois você é o único arquiteto da sua própria fragilidade. Por outro lado, se você deseja a soberania sobre si mesmo, precisa entender que a força não nasce no momento da dificuldade. Ela apenas se manifesta nele como o resultado de um treinamento diário e implacável. Este capítulo estabelece a base para compreendermos que a distinção entre a fortaleza e a mediocridade não reside em grandes gestos heróicos isolados, mas na microgestão das escolhas cotidianas. Se você quer ser a exceção em um mundo de pessoas que se quebram ao primeiro sinal de resistência, precisa adotar o código de conduta que os antigos mestres utilizaram para governar impérios e suportar exílios. Prepare-se para confrontar as suas próprias inclinações ao conforto e à reatividade, pois a transição para a força exige a destruição da imagem complacente que você construiu de si mesmo. O caminho da força é estreito e exige uma disciplina que a maioria das pessoas considera excessiva, mas que o estoico reconhece como o único preço justo pela liberdade real. Entramos agora no primeiro grande pilar que diferencia as naturezas humanas: a gestão do espaço sagrado que existe entre o que te acontece e a forma como você decide responder. O homem fraco é, essencialmente, um escravo emocional cujas rédeas estão nas mãos de qualquer estranho ou circunstância externa. Se alguém o fecha no trânsito, o dia dele é arruinado. Se ele recebe uma crítica no trabalho, ele se desmorona em tristeza ou explode em uma agressividade defensiva. Ele é uma criatura absolutamente previsível e manipulável, pois seu estado interno depende inteiramente de como o mundo o trata no momento. No estoicismo, chamamos isso de escravidão mental, onde a pessoa cedeu sua paz de espírito ao acaso, tornando-se uma folha seca, levada por qualquer brisa de descontentamento alheio. Em contrapartida, o homem forte dedica-se diariamente ao desenvolvimento da apatia, que não deve ser confundida com indiferença ou falta de sentimentos, mas sim com a imunidade às paixões irracionais. Ele pratica o que os psicólogos modernos chamam de pausa estoica, a capacidade de identificar o impulso inicial da emoção e, em vez de segui-lo cegamente, recuar para a sua cidadela interna e exercer sua liberdade de escolha.
Entre o insulto proferido por um terceiro e a sua reação, existe um milésimo de segundo, onde o homem soberano decide se aquilo tem ou não permissão para afetar sua estabilidade. Ele compreende que ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento e que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. O hábito da força, neste contexto, consiste em tratar as ofensas e as adversidades alheias como pedras atiradas no meio de um oceano profundo. Elas podem até causar uma pequena ondulação na superfície, mas afundam rapidamente na imensidão sem jamais alterar o nível ou a composição da água. O homem forte não reage por instinto. Ele escolhe como agir com base na razão e na virtude. Quando você domina a sua resposta, você retira o controle das mãos do seu inimigo e o devolve para si mesmo. Essa calma inabalável diante da provocação não é um sinal de passividade, mas de um poder tão vasto que não precisa ser provado através do barulho ou da fúria. Aprenda a ser o dono do seu silêncio e da sua calma, e você se tornará uma força que o mundo não consegue dobrar. O segundo hábito que cria um abismo entre as duas naturezas é a relação que cada indivíduo mantém com o prazer e a facilidade. O homem fraco é um viciado crônico em conforto. Ele molda toda a sua existência para fugir de qualquer esforço que não prometa uma gratificação imediata. Ele necessita da temperatura perfeita, da comida mais palatável e do entretenimento constante para suportar a própria companhia, tornando-se, assim, um prisioneiro das suas conveniências. A alma desse homem é mole e quebradiça, porque o seu corpo e a sua vontade nunca foram testados contra a resistência da realidade. Ao evitar o sofrimento a todo o custo, ele atrofia a sua capacidade de suportar as crises inevitáveis que a vida, mais cedo ou mais tarde, lhe enviará sem aviso. Em oposição a esta moleza, o homem forte pratica a asquesis, ou o desconforto voluntário. Ele compreende que a força é um músculo que só cresce sob tensão e, por isso, introduz deliberadamente dificuldades na sua rotina para endurecer o seu espírito. Ele é aquele que escolhe o banho frio quando o corpo implora pelo calor, que treina com intensidade máxima precisamente nos dias em que se sente exausto e que pratica o jejum para recordar a si próprio que não é um escravo dos seus apetites biológicos. Este homem não procura o sofrimento por masoquismo, mas por estratégia. Ele sabe que quem treina para o pior cenário no tempo da abundância nunca será apanhado de surpresa pelo destino no tempo da escassez. A lógica por trás deste hábito é a criação de uma mente que não entra em pânico quando o luxo desaparece ou quando as condições externas se tornam hostis. Ao habituar-se a viver com pouco e a exigir muito de si mesmo, o homem forte conquista uma liberdade que o homem fraco nem sequer consegue conceber. Enquanto as muitas pessoas ficam paralisadas diante de um imprevisto que ameaça o seu conforto, o estoico mantém a sua eficiência e clareza, pois ele já visitou esses estados de privação por vontade própria. O hábito do desconforto voluntário é o que te prepara para a guerra, enquanto o mundo dorme em berço esplêndido, garantindo que, quando a tempestade chegar, tu sejas a rocha que a sustém e não a areia que é levada por ela. O terceiro hábito que define a fronteira entre a fortaleza e a fragilidade é a forma como o indivíduo lida com a autoria da sua própria vida. O homem fraco é o eterno injustiçado, uma vítima profissional das circunstâncias, do governo, dos pais, do chefe ou do azar. Para ele, a causa do seu fracasso está sempre situada fora do seu alcance. Ao apontar o dedo para o mundo e culpar fatores externos pela sua insatisfação, ele comete o erro estratégico de entregar todo o seu poder de mudança para as mãos daqueles que ele acusa.
Se a culpa é do outro, a solução também pertence ao outro. E assim o homem fraco permanece estagnado em um estado de paralisia infantil, esperando que o universo peça desculpas ou que a sorte mude para que ele possa finalmente prosperar. Inversamente, o homem forte adota o que chamamos de radical responsabilidade, fundamentada no conceito de amor fati. Ele assume a autoria de absolutamente tudo o que compõe a sua realidade, não porque ele causou todos os eventos, mas porque ele é o único responsável pela interpretação e pela reação a esses eventos. Mesmo diante de tragédias severas, injustiças profundas ou perdas que ele não provocou, o homem forte recusa-se a vestir a túnica da vítima. Ele compreende que, embora não possa controlar as cartas que o destino lhe entrega, ele tem o controle total sobre como jogará a partida. Essa postura elimina o desperdício de energia com lamentações inúteis e direciona toda a potência do indivíduo para a solução e para o crescimento. A ação do homem forte nunca é pautada pela pergunta passiva "por que isso aconteceu comigo?", mas sim pela pergunta ativa e soberana: o que eu vou fazer com isso? Ele ama o seu destino não porque a vida seja fácil ou justa, mas porque sabe que cada obstáculo é a matéria-prima indispensável para a construção da sua própria grandeza. Para o estoico, a responsabilidade radical é a ferramenta de libertação definitiva. Ao aceitar que você é o único dono do seu destino interno, você retira o poder de qualquer opressor ou circunstância de te diminuir. O homem forte abraça a realidade como ela se apresenta e a transforma em um monumento à sua própria vontade, enquanto o fraco se afoga em um mar de desculpas que ele mesmo fabricou. O quarto hábito, que estabelece um abismo entre o sucesso e o fracasso existencial, diz respeito à gestão do recurso mais escasso e valioso que possuímos: a atenção. O homem fraco é um consumidor passivo de qualquer lixo intelectual ou emocional que o mundo despeja à sua frente. Ele entrega sua mente às fofocas, às notícias trágicas, às redes sociais e à vida alheia com uma facilidade assustadora. Ele conhece os detalhes da vida das celebridades e as polêmicas do dia, mas é um completo estranho para as engrenagens da sua própria alma. Ao permitir que estímulos externos e superficiais governem o seu foco, ele se torna uma mente fragmentada, incapaz de concentração profunda ou de raciocínio crítico, vivendo em um estado de dispersão que o impede de construir qualquer obra de valor duradouro. Em contrapartida, o homem forte atua como um guardião feroz e impiedoso do que tem permissão para entrar em seu campo de consciência, praticando o que os estoicos chamariam de fidelidade ao logos. Ele entende que a qualidade da sua vida é um reflexo direto da qualidade dos pensamentos que ele cultiva e, por isso, seleciona criteriosamente suas fontes de informação. Ele prioriza livros que desafiam sua inteligência, estuda os princípios da sabedoria e evita conversas que diminuem sua virtude ou que se baseiam apenas em reclamações e mediocridade. Para o homem forte, a atenção é um tesouro que não pode ser desperdiçado com o que é irrelevante, pois ele sabe que onde o foco repousa, a energia vital floresce. O resultado dessa dieta rigorosa da atenção é uma mente afiada e concentrada, capaz de identificar oportunidades e perigos onde o homem fraco enxerga apenas ruído. Enquanto as muitas pessoas vivem distraídas por notificações e distrações baratas, o homem forte está imerso em seu propósito, construindo uma base de conhecimento sólida que o torna resiliente às manipulações da massa. Proteja a sua mente como se ela fosse a cidadela mais importante do mundo, pois, na verdade, ela é.
Um homem forte é definido pela profundidade de sua concentração e pela clareza de suas prioridades, enquanto o homem fraco se perde no labirinto de estímulos inúteis que a modernidade criou para manter as mentes em estado de servidão. Para finalizarmos a forja do seu caráter, chegamos ao hábito que os antigos mestres consideravam o mais libertador de todos: a contemplação constante da própria finitude. O homem fraco vive sob a ilusão perigosa de que é imortal, agindo como se tivesse todo o tempo do mundo à sua disposição para adiar seus projetos, corrigir suas falhas e viver suas virtudes. Essa percepção distorcida da realidade o leva a desperdiçar horas preciosas com futilidades, a manter-se em relacionamentos tóxicos e a evitar as conversas difíceis que poderiam transformar sua existência. Ao ignorar a inevitabilidade da morte, o homem fraco permite que a procrastinação governe seus dias, acreditando que haverá sempre um amanhã para se tornar o homem que ele sabe que deveria ser hoje. Em oposição a essa negação covarde, o homem forte acorda todos os dias com a consciência nítida de que aquele sol pode ser o último que ele verá, praticando o hábito do memento mori. Longe de ser um pensamento mórbido que traz tristeza ou paralisia, a lembrança da morte atua como um catalisador de urgência e clareza. Ele entende que a vida é um empréstimo da natureza que pode ser reclamado a qualquer momento e, por isso, ele não tem tempo a perder com ressentimentos idiotas, medos infundados ou a busca por aprovação de pessoas que ele nem respeita. A consciência da morte limpa a vida de toda a gordura supérflua, deixando apenas o que é essencial, nobre e verdadeiro, mantendo o espírito afiado para a ação imediata. A vitória do homem forte sobre o tempo reside no fato de que ele vive com intenção plena, enquanto o homem fraco vive em um estado de sonambulismo existencial. Para o estoico, a morte não é um evento futuro, mas algo que está acontecendo agora, à medida que cada segundo que passa é tempo que já pertence à morte. Ao abraçar essa realidade, o homem forte torna-se invulnerável às distrações baratas da modernidade. Ele não procrastina sua grandeza, pois sabe que a oportunidade de ser virtuoso é um privilégio que expira a cada respiração. A prática da mortalidade é o que separa aqueles que apenas ocupam espaço na terra daqueles que deixam uma marca indelével, vivendo cada dia como se fosse uma vida inteira dedicada à excelência. Ao encerrarmos este roteiro, a verdade que você deve carregar consigo é que a força não é um destino onde você chega, mas uma prática diária que você renova a cada despertar. Você não acorda subitamente forte. Você se torna forte cada vez que nega o caminho mais fácil, cada vez que domina um impulso e cada vez que assume a responsabilidade total pelo seu estado interno. Se o mundo ao seu redor parece mergulhado na fraqueza e na reclamação, lembre-se de que a maior vingança que você pode exercer contra o que despreza é não se parecer com isso. Seja você a exceção à regra da mediocridade. A questão agora não é o que você aprendeu, mas o que você executará. Dos 5 hábitos que exploramos, o domínio da resposta, o desconforto voluntário, a responsabilidade radical, a dieta da atenção e a consciência da morte, qual deles você vai começar a transformar hoje mesmo? Escolha um agora e não negocie com a sua própria preguiça ou com as suas desculpas habituais. Qual desses pilares é o mais urgente para a sua realidade atual? Comente. Eu escolho o caminho da força para selar o seu compromisso com a própria soberania. Deixe o seu like se este conteúdo fortaleceu a sua visão. E inscreva-se para continuar forjando a sua cidadela interior ao lado de quem busca a virtude.